Está iniciando mais um podcast da LeaderMed, o podcast que facilita a sua vida como gestor e como empresário. E agora vamos falar um pouquinho mais com Durval Queiroz, sendo que o tema será legalização da vigilância sanitária. Durval, mais uma vez, gratidão por estar aqui com a gente hoje, está trazendo um pouquinho do seu conhecimento, que é vasto, e facilitando a vida das pessoas que nos acompanham. O que é a legalização da vigilância sanitária? Irmão, a licença na vigilância sanitária é uma questão que praticamente todas as empresas que atuam no ramo, tanto alimentício quanto de saúde, de atendimento, ela precisa estar enquadrada e atendendo às necessidades. Como o nome diz, a licença sanitária visa você ter uma qualidade, tanto na parte de saúde, na parte de destinação aos resíduos, é muito importante. Então, é um tratamento que tem muita importância cada dia mais nos dias de hoje. Uma preocupação com o meio ambiente e com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, nessa empresa que trata muitas das vezes das pessoas e do alimento, né, que chega à nossa mesa. Então, você está me dizendo que não são todas as empresas que precisam dessa legalização. Exatamente. Então, quais são as empresas, basicamente falando? A de saúde? Desde um pequeno comércio que lide com alimentos, sabe, até uma mercearia precisa de uma vigilância. Agora, fazendo uma comparação, uma serralheria, uma funilaria não precisa de vigilância sanitária, porque não tem esse tipo de risco envolvido, né? Os descartes são mais sólidos. Agora, quando a gente trata de descartes hospitalares, descartes orgânicos, precisa seguir essas instruções técnicas para atender a necessidade e, obviamente, não causar nenhum dano para a sociedade ou para o meio ambiente. Então, eu vou trazer para a prática. Eu vou abrir a LeaderMed hoje. Eu só posso abrir a LeaderMed depois de ter essa documentação? Exatamente. A gente vai ter que preparar um LTA, chamado Laudo Técnico de Avaliação Ambiental. Então a gente prepara e apresenta para a vigilância toda a parte de fluxo de funcionamento da empresa. Tanto de fluxo de pessoas, quanto de materiais e o descarte como é feito. Então, se tiver material contaminante. Então, nas clínicas, sabe, como vai ser destinado os resíduos, né? E no mercado, no supermercado, os produtos que serão descartados, que perdem a validade, nós temos que estar sempre anexando dessa parte e documentando através de manifestos de transporte por empresas que são realmente capazes de destinar isso para o local correto. Então, está sendo bem legal que eu estou aprendendo o seguinte: não adianta pensar simplesmente abrir um negócio do ramo alimentício e da saúde se você não tiver todo um planejamento prévio. E para isso precisa ter profissionais capacitados, principalmente perante a legislação da vigilância sanitária, para que te ajude nesse processo. Exatamente. Então a gente tem que atender às necessidades mínimas que a lei determina, né? A lei da vigilância sanitária municipal e estadual, que vai seguir uma norma nacional através das legislações da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é uma cadeia de informações que, dependendo do enquadramento da empresa, ela vai ter que atender. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem coisas que não tem como fugir. Então, como distanciamento entre os postos de atendimento, a exigência, por exemplo, de uma clínica de todas as salas terem pia, sabe, da questão da ventilação. Então, são coisas... Tamanho mínimo da sala. Exatamente, que não é bicho de 7 cabeças, mas muitas das vezes a pessoa faz e na hora de aprovar está faltando 50 centímetros numa dimensão de uma sala, entendeu? Então você citou uma coisa aí que me acendeu uma luz. Na verdade, o profissional que vai preparar essa documentação
tem que entrar no momento inicial do projeto. Porque não adianta você simplesmente pegar um prédio pronto e entregar na mão do profissional que pode ser que não está atendendo às especificações. Na prática, a gente consegue adequar. Então, mas o custo aumenta. Aumenta. O papel é mais fácil, né? O papel aceita tudo. Então, previamente, é o momento ideal. O ideal é isso. Então, se eu quiser abrir uma quinta LeaderMed, antes de eu procurar o prédio, eu chamar você... E a gente vê se está atendendo as necessidades mínimas. Quais são os parâmetros mínimos que eu preciso para procurar o prédio, por exemplo. Exatamente. Para que eu já consiga achar o prédio. Já começa a economizar aí. Planejamento. Exatamente. E, ótimo, abrir a empresa, está funcionando. De quanto em quanto tempo eu tenho que renovar? Isso depende de município, depende de estado? Depende da legislação municipal, principalmente, né? Porque hoje começa sempre pela prefeitura. Em tempos atrás era a parte estadual que fazia, mas de um tempo para cá os municípios têm feito essa avaliação. Entendeu? Então, tanto essa parte de alimentos, restaurantes, lanchonete, que seja, se a pessoa quiser ter o seu negócio legalizado dentro da formalidade certa da coisa, a gente vai ter que fazer isso aí e dependendo do grau de risco, como bombeiro também é assim, vai ter uma validade. Normalmente, de 1 ano você tem que validar. Se não acontecer nada, você tem que validar porque tem que anexar. Comprovante de... Um exemplo, limpeza de caixa d'água, detetização, e entre outras coisas que realmente precisam ser feitas anualmente. Então, como que é o nome do documento que tem que ser gerado em relação aos resíduos? Manifesto. O manifesto de transporte e tem o plano de... Esqueci agora. PGR-R. Plano de gerenciamento. PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, normalmente. PGRS. PGRS. Porque eu falo porque a gente teve que fazer aqui para a LeaderMed. Que, na verdade, é o passo a passo de como você lida com seus resíduos, né? A gente precisa colocar isso no papel, saber desde a entrada, do manuseio, da armazenagem e depois do descarte para o local. Eu vejo que muitas empresas, muitas clínicas, hospitais, possuem já uma empresa que faz essa coleta. Exatamente. E esse processo da coleta tem que estar no documento também. Vai estar no documento. E muitas das vezes essa empresa pode ajudar a gerar esse RPGS, ou não? Normalmente quem faz isso é um profissional contratado pela empresa. Pode ser um engenheiro. Normalmente um engenheiro. Pode ser um técnico de segurança. Porque a empresa que faz a coleta, ela não entende do funcionamento interno. Do seu negócio. Sim, sim. Então, realmente, você precisa de um profissional ligado à sua empresa para fazer esse diagnóstico e esse plano de ação, né? De como você vai lidar com os resíduos. Vamos imaginar, documentação está em dia, tudo ok, não venceu o prazo. Pode acontecer do fiscal vir fazer alguma fiscalização? Normalmente só por denúncia. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E acontece. E acontece. Por isso que é muito importante você estar com o documento em dia, para, se acontecer, você não ficar na furada, né? Então tem que ter a documentação certinha. Tem que ter a documentação. A empresa que faz a retirada dos resíduos tem que manter a documentação certinha. Ela também tem que estar com tudo em dia, até para gerar esse documento para você. Perfeito. Durval, relacionado a isso, tem mais alguma coisa que você entende como importante para a gente transmitir para o nosso público? Não? Para por aí, o que é, para quem é, qual é a prática? Olha, eu acho que a cultura da gente é do jeitinho, né? A cultura do brasileiro é do jeitinho, as coisas precisam mudar. E isso, de certa forma, vai estar também peneirando e vai ficar quem conseguir atender as exigências e ter uma empresa nos moldes de profissionalismo, né? Então, é uma coisa que não é novidade, mas as exigências estão cada vez sendo mais
cobradas. Então, muitas vezes, uma grande empresa, para contratar um fornecedor de serviço, ele vai te pedir essa licença de vigilância sanitária, ele vai querer saber como é que está a sua documentação para realmente verificar que você está podendo fazer o serviço da melhor forma, sem causar danos tanto às pessoas quanto ao meio ambiente. Durval, a gente trabalha muito aqui a questão da cultura. E eu entendo o seguinte, se a própria empresa, ou o gestor, ou o dono, não procura ter a documentação básica, que é o básico que ele precisa ter para que a empresa exista, como que ele vai cobrar uma cultura forte do próprio colaborador? Exatamente. Então, se você pensa ter uma empresa, e se você não está preocupado com a parte legal, para ter pelo menos as portas abertas, cara, você não tem direito nem de cobrar se o seu colaborador está dando atestado a mais ou não. Tô certo ou tô errado? É uma questão de ética, falar, cultura. não é só ter uma equipe, é ter uma boa equipe, né? E tá treinado, e tá condicionado a fazer e prestar o melhor serviço. Eu acho que é o que a gente procura e é o que a gente quer oferecer também ao nosso cliente. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente durante esse episódio. Aprendemos bastante, de forma simples e clara, sobre a vigilância sanitária. No episódio anterior, falamos sobre documentações e legalizações perante o bombeiro. E vai ter mais um episódio gravado com o Durval Queiroz. Qual que vai ser, Durval, o próximo episódio? A gente pode falar sobre a questão dos laudos, né? Das necessidades aí das avaliações que a gente pode oferecer para as empresas com relação aos sistemas de SPDA, que é o sistema de para-raio, né? A parte de laudo em geral para a legalização normalmente de grandes empresas. Que legal. Quer saber mais? Continue nos acompanhando aí. Um abraço, até a próxima.